Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Nova Tech Talk. Eu sou o Diogo Fonseca, CEO da Nova Tecnologia, uma empresa voltada à automação industrial com expertise em pintura robotizada. É com grande satisfação que nós vamos promover um evento onde iremos contar com os principais fabricantes do mercado, para que a gente tenha para que possamos ter conversas e podemos esclarecer a você dúvidas e pontos que são cruciais para uma excelente automação do seu processo. Cada episódio vai estar tratando de cada área necessária ao seu processo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre aplicadores, sobre um insumo, sobre robôs e sobre automação. Desde já agradeço a presença de todos vocês que, através de sua parceria com a Nova Tecnologia, possamos cada vez mais entregar aos nossos clientes soluções de pintura que possam agregar valores, redução em insumos, redução em descartes ecológicos, a questão da segurança, entre outros pontos cruciais para que possamos ter em nossa automação do processo de pintura. Que a gente possa iniciar esse nosso talk show da melhor maneira possível, onde você que é o nosso cliente ou você mesmo que é um integrador, concorrente da Nova Tecnologia, busque sempre procurar parceiros e integrar soluções que realmente vão impactar o mercado nacional. Olá pessoal, tudo jóia? Voltamos aqui ao nosso Nova Tech Talk, onde hoje o tema abordado, robôs de pintura. Creio eu que para você que está definindo uma solução de automação para a pintura robotizada, é uma dúvida que existe. Então, contamos hoje aqui com um time de especialistas em robótica. Temos aqui Alessandro Navarro, representando um fabricante de robôs Staubli. Temos aqui o Vinícius Cardoso, representando a Yaskawa, fabricante de robô, e Leonardo Farias, um engenheiro de aplicação da Nova Tecnologia. Meu nome é Leonardo Rocha Farias, eu sou formado em Engenharia Mecânica com ênfase em Mecatrônica, e aqui na Nova Tecnologia eu sou engenheiro de aplicação, especialista em pintura robotizada. Sou Vinícius Cardoso Pinto, sou formado em Engenharia, pós-graduação em Administração, e sou gerente regional de vendas na Yaskawa Motoman. A equipe Fanuc Estados Unidos, nós vamos estar colocando, pode ficarem tranquilos, a tradução do que vai ser respondido. Meu nome é Alessandro de Aveiro Navarro, sou formado em Engenharia Elétrica e minha função na Staubli, eu sou coordenador da área técnica no Brasil. Pessoal, hoje nós vamos estar debatendo aqui um pouco sobre como escolher e como ter uma solução envolvendo um robô. Nós tivemos aqui já uns episódios onde como escolher um bom insumo, como escolher um bom aplicador. Então eu vou iniciar algumas perguntas que nós recebemos aqui do nosso pessoal, para que vocês possam nos ajudar a colaborar com você que está pensando em ter uma solução hoje manual e quer determinar ou está pensando em mudar ou migrar para uma solução automatizada. Essa pergunta vai para todos vocês, podemos começar agora pelo Alessandro. Sabemos que o ambiente de pintura é um ambiente de uma área classificada, sob, claro, riscos de explosão. Qual a diferença hoje de um robô convencional para um robô à prova de explosão? Então, acho que o que eu posso falar, né,
basicamente, quando eu tenho um robô especializado para aplicação de pintura, eu tenho nos motores uma proteção adicional. Lembra que é um motor elétrico que eu tenho nos robôs. O motor elétrico, quando atuado, ele faísca. E se você tem num ambiente com dispersão de um inflamável, de um item explosivo, a faísca não é algo interessante. Então, existe essa proteção adicional em cada motor. Na maior parte dos casos, os robôs de pintura, eles têm uma pressurização e um controle de pressurização para garantir que a partida desses motores só se dê uma vez que a pressão interna ao braço, né, imaginando o braço todo enclausurado, esteja pressurizado com essa pressão estabilizada. Tudo isso para evitar o contato dessa potencial faísca do giro de cada motor, tá, com uma névoa ou com um gás com tendência explosiva, né? Pode existir algumas exceções, dependendo, óbvio, do tipo do insumo utilizado na pintura, tá? Mas isso tem que ser validado e é critério de cada aplicação. Tá. Pessoal, agora vai entrar a equipe Fanuc Estados Unidos. Sure, Diego, I can. The paint robots are purged and pressurized robots, which means all the motors and the wires are inside a purged and pressurized cavity. And we monitor that with clean, fresh air to enable us to operate in a hazardous environment. You'll notice on the paint robot there are no exposed cables or motors for that. We also, it's all cast aluminum, and we don't paint them as just raw cast aluminum because they go into a paint booth and typically they'll have covers or they'll get dirty anyway, so they're not our standard Fanuc yellow. Great, thanks. Vinícius, complementando a pergunta, né? Então a gente entende que um robô convencional não pode ser utilizado numa área classificada, correto? Correto. Todos os nossos robôs de pintura, eles são protegidos em todos os motores, então é o que o Alessandro acabou de falar. Ele vem com uma proteção adicional, ele é blindado, pressurizado, controlado, o que tem um design diferenciado dos robôs industriais convencionais, por isso que ele é uma linha especial. Perfeito. Leonardo, pegando esse gancho aí, né? O cliente, ele está preocupado aí que o robô é um robô diferente ou ele está achando que ele pode implementar um robô convencional hoje numa área de pintura? O que você pode dizer para a gente aí? O que os clientes sentem hoje quando você, às vezes, recebe uma solicitação, uma RFQ, onde eles, até vou brincar aqui que a gente já passou por isso, querem pintar com robôs colaborativos. Então, eu acho que você poderia comentar um pouquinho como que isso como que é o seu dia a dia hoje, se isso é uma coisa convencional, das pessoas procurarem, os clientes procurarem vocês, para que vocês possam fazer uma integração com o robô convencional. Como que é isso hoje? Bom, normalmente o cliente está buscando sempre o menor custo. Então, o menor custo é você pegar aquele item de prateleira, aquele item que é de mercado já. O robô convencional ele é mais barato que um robô especializado, um robô de pintura. Por conta de tudo isso que o Alessandro Vinícius já comentou, que tem toda uma vedação, tem todo um preparo diferenciado em relação a esses robôs. Hoje, a gente não pode utilizar robô convencional para fazer sistemas de pintura, por conta de necessidades especiais para atendimento de norma e para não correr nenhum tipo de risco, nem no processo e nem para nenhum ser humano ali que está envolvido no processo do cliente. Pessoal, então, se vocês escutarem ou se alguém oferecer para você um robô convencional que vai fazer uma pintura, tomem cuidado. Realmente o robô é igual, 6 eixos, os 7 eixos, porém existe essa preocupação de todos os fabricantes, onde todos os servos, tudo que está no equipamento é a prova de explosão. Vamos partir aqui agora para a nossa segunda pergunta. Vou começar aqui pelo Leonardo, vocês depois fiquem à vontade para poder complementar. Eu gostaria, Leonardo, que você comentasse um pouco para a gente sobre o processo construtivo, onde a gente tem as questões de válvulas internas no punho de robôs. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que é a gente determinar
essa construção do que é melhor para a minha aplicação? Como que é o dia a dia isso daí? Bom, cada aplicação é uma aplicação. Quando a gente tem vários tipos de setup no processo, por exemplo, quanto mais próximo as válvulas estiverem do aplicador, para a gente é vantagem para ter um mínimo de gasto de insumos, como tintas e solventes. Então, determinados tipos de robôs têm determinadas válvulas internas e tem algum tipo de proteção, de forma que a gente consiga fazer setups de forma mais rápida, com o mínimo de consumo de insumo. Perfeito. Vocês querem comentar alguma coisa? Sobre a construção do robô, existem alguns modelos de robôs que contam com hollow wrist, que é um punho deslocado para evitar a questão de singularidade. Então esse é um diferencial também no design do robô. Perfeito. Só complementando, né? É comum, então, em robôs em pinturas, a gente encontrar soluções como o hollow wrist, o punho oco, em que o cabeamento, as mangueiras, né, envolvidas no processo passam por dentro do próprio punho do robô, né? Hollow wrist também conhecido como punho oco aqui no Brasil. É comum, né? Lembrando que uma aplicação de pintura, a gente sempre vai ter no mínimo três grandezas a serem controladas, né? Abertura de leque, pressurização de ar e atomização da pintura, quando em pintura eletrostática também o DDP da aplicação, né? No caso desses fluidos direcionados, né, que vão depender de válvula, o ar ou a tinta, né, a proximidade dessa válvula do hollow wrist, ou é normal essa instalação ser feita ainda dentro da área pressurizada, lembrando de novo, é um contato elétrico, é uma eletroválvula, contato tem faísca, isso tem que estar na parte pressurizada do braço, normalmente isso é feito dentro do próprio braço. Acho que é isso que eu posso só complementar na resposta de vocês. Pessoal, agora vai entrar a equipe Fanuc Estados Unidos. Sure, on the P250 and the P700, we integrate some SMC solenoid valves and transducers for the control of the shaping air and turbine air, as well as atomizing and fan air. By having it inside the arm, we get fast response to the process control, which enables us to have quick changes in fan width and also quick changes in color changes, because we put the solenoid valves in the arm, we put the color valves on the outside of the arm, keeping the paint line short and enabling for fast color changes. Dando continuidade, pessoal, às nossas perguntas, acho que essa daqui ela é muito interessante, pois envolve normas, né? Então, Leonardo, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós quais as normas que um robô de pintura hoje ele atende, né? Nós sabemos que no Brasil hoje não existe uma norma para robôs de pintura, aplicações com robôs de pintura. Fala um pouquinho para o nosso público quais as normas hoje que são existentes e as mais comuns, né? Vamos dizer assim, que é o usual aí do dia a dia de vocês. Bom, atualmente existem duas grandes normas. Uma é a TEX, que é uma norma europeia, e a outra é a FM, que é uma norma americana. Quase todas as empresas hoje utilizam essas duas normas aí como padrão. Então, perfeito. Pessoal, os robôs Motoman, Yaskawa e Stauble seguem essas normas, tá? Então, eles possuem robôs para estarem atendendo a sua necessidade. Então, prestem muito atenção nisso, porque às vezes essa escolha do robô ela é muito importante, porque se caso um robô não esteja adequado a essas normas, é impossível vocês possuírem garantia de que a sua solução está 100% segura, tá ok? Essa é para os nossos fabricantes de robô, o Leonardo depois vai falar como utilizador, tá, gente? Eu acho que isso é um ponto muito importante para você que não tem essa vivência, essa expertise com robôs de pintura, mas esses fabricantes aqui possuem softwares de programação para o próprio robô de pintura. Então, isso é uma coisa muito importante que vocês exijam do seu integrador, que ele tenha expertise no software do seu fabricante, porque isso vai garantir que o seu setup seja mais rápido e o seu tempo de qualquer alteração no processo vai ser muito mais curto. Então, Alessandro, eu gostaria que você falasse um pouquinho
do seu software de pintura, né? Para a gente poder quebrar alguns paradigmas aí dos nossos clientes e parceiros e ouvintes ou internautas que estão nos visualizando hoje. Ok, então, falando em particular, né, da Stauble, que é o que como eu consigo responder isso, a solução que nós temos hoje é intitulada PaintXen. Tá? Então, basicamente é uma sequência de scripts que foge um pouco do padrão que é a programação de um robô, lembrando, né, que a aplicação de pintura, né, o que ela tem de diferente de aplicações em standard, né? As próprias trajetórias que o robô necessita executar, né, então são mais ou menos as zigue-zagues em planos verticais, o controle dos presets. O que são os presets, né? Anteriormente aí eu disse atomização, pressão e abertura de leque, né? Dependendo do ângulo que você está com o seu aplicador, dependendo de onde você quer aplicar a pintura, você pode querer variar esses parâmetros. Então, o set, o conjunto desses 3 parâmetros alterados dinamicamente, é muito importante numa aplicação de pintura. Lembrando que quando eu uso um robô em pintura, eu não estou... às vezes a minha preocupação não é economizar a substituição do pintor em si, mas o fator mais importante é o insumo, é o quanto de tinta, de solvente que eu vou economizar, padronizando a aplicação. É o resultado que eu vou ter, porque o robô, se ele fizer uma vez aquele movimento, ele vai fazer por 10, 20, 30 anos, enquanto ele for ativo, exatamente o mesmo movimento, com a mesma velocidade, mantendo as mesmas características. Então, usar um robô em pintura visa esse tipo de normalização. Você vai atingir o seu payback olhando não pelos operadores que você deixa de aplicar, mas sim pelo quanto de insumo você economiza, quanto de economia você vai ter, garantindo a qualidade do seu produto. E esses softwares de pintura, né, basicamente o que eles fazem é isso. Eles têm facilitadores, eles abstraem o utilizador do conceito da robótica em si, aproximando a utilização do robô do processista de pintura, que é o objetivo do usuário do tipo de aplicação. Vini? Apenas complementando aqui o que o Alessandro falou, né, pela parte da Matoman, que eu posso agregar também, toda a parte do inicialização do software dos robôs, você seta qual que é a aplicação que o robô vai trabalhar. Então, quando você faz esse setup para aplicação de pintura, no próprio programador aparecem diversas formas de controle de parâmetro, ajuste, o que vai te dar uma garantia de qualidade por todo o tempo que o robô estiver produzindo. E para a questão de programação offline, nós temos um MotoSim também. Sim. Então, caso entre uma peça nova, você não precisa parar sua linha para fazer uma programação. Você consegue fazer toda a programação com todos os setups, todos os parâmetros de pintura de uma forma offline no computador e você descarrega direto no robô para aplicação. Perfeito. Acho que o Leonardo pode comentar um pouco, porque o Leonardo é o usuário das duas soluções, dos dois softwares. E qual o benefício, Leonardo, que traz isso para a empresa quando você tem ferramentas tão poderosas que te permite ter leque, atomização, pressão, gatilho, né, onde você tem que determinar alguns detalhes específicos para a aplicação. Qual que é o ganho hoje que uma empresa possui quando ela tem uma solução de grande porte como Stauble e Yaskawa? Então, o maior ganho que tem é nesse tempo de programação. Seria o ganho que você tem do tempo que a sua mão de obra, seu robotista, seu engenheiro aí de aplicação ou de processo, o tempo que ele vai demorar para fazer algum tipo de alteração de parâmetro de pintura ou presets, como também é chamado, ou o tempo que ele vai gastar para fazer essa programação inicial antes do sistema estar em funcionamento. Esse ganho ele é muito alto porque normalmente você tem uma linha de código, uma programação que é feita em todos os robôs, e esse software dedicado faz com que fique uma coisa mais amigável. Então você tem janelas como se fosse o Windows e você tem o parâmetro já certo. Quando você altera esse parâmetro, automaticamente já é alterado no código. Então se torna uma coisa mais rápida e mais fácil de ser alterada. Perfeito. Acho que foi muito boa essa aula aí desses especialistas.
e mostra para vocês mais uma vez, saibam realmente escolher um bom produto, porque isso vai fazer total diferença para você. Pessoal, a gente já falou de bastante coisa e tem um assunto muito interessante que a gente passou, que é a questão do robô Holoist. E relacionado a isso, nós temos uma coisa importantíssima na pintura, que é a singularidade. Nós sabemos que isso é uma coisa frequente, principalmente em pintura. O que vocês poderiam comentar para a gente com relação a utilização de um robô convencional e um Holoist? Qual que é o meu ganho aí nessa questão da singularidade, eu optando por usar um robô Holoist? Bom, o principal diferencial do Holoist é para reduzir essa possibilidade de ter a singularidade, que durante a trajetória existe alguns momentos em que todos os eixos ficam alinhados e que pode fazer com que o robô acabe se perdendo um pouco, dá uma tremida que diminui um pouco a qualidade da pintura. Então esse é um benefício que tem um eixo deslocado e que faz a redução da singularidade. Alessandro, quer comentar um pouquinho? Só complementando, né? Basicamente é isso, singularidade. Falando, né, um pouquinho mais técnico, né? Então, quando eu faço controle de um robô, eu tenho uma matemática em que, imagina, todos os robôs têm eixos rotativos, tá? E todos esses eixos girando, normalmente são 6 eixos, para descrever uma linha reta no espaço. Uma trajetória de pintura seria um zigue-zague, né? Quando eu faço o controle disso, eu tenho que atualizar os 6 eixos para garantir essa linha reta. Ao mesmo tempo que eu tenho que ler essa linha reta e conferir os valores dos 6 eixos. Isso é a realimentação do sistema. A operação de eu controlar os 6 eixos para fazer a linha reta, em matemática eu chamo de cinemática direta. A conta inversa, que é eu ler a posição no espaço e transformar isso em ângulo dos motores, seria a cinemática inversa, direto o nome. O problema se dá que se eu tenho, por exemplo, o eixo 6, que é a flange, e o eixo 4 de um robô, que é o antebraço, concêntricos. Quando eu vou ler a posição no espaço e fazer a conta inversa, como os 2 eixos estão concêntricos, eu tenho infinitas respostas. Isso gera singularidade, que é uma limitação da matemática de controle de verificação espacial, sendo acadêmico, tá? Então, o Holoist, o que ele faz? Ele é uma opção de punho que contorna o alinhamento dos eixos. Então, enquanto eu faço esse movimento, o Holoist vai garantir que eu nunca tenho os eixos alinhados. Tendo essa garantia, eu nunca vou ter singularidade. Para pintura, perfeito. O Holoist seria ineficaz numa aplicação de pick and place, porque o mesmo benefício que eu tenho fazendo esse tipo de trajetória poderia me prejudicar na hora de torcer o punho, de fazer um pick and place. Então é uma balança, né? Holoist hoje, em robótica, só pintura. Leandro, aproveitando esse gancho, como o cliente vê isso? Vocês utilizam sempre robôs Holoist ou depende da aplicação? Ou da dificuldade da peça? Como que vocês avaliam quando é necessário utilizar um Holoist e quando não é necessário eu utilizar um Holoist? Então, normalmente a gente faz uma simulação antes nos softwares offline que ambas as empresas têm. E nessa simulação a gente consegue ver qual que é a dificuldade para você fazer a pintura dessa peça. Peças onde são muito planas, onde a gente tem que fazer esse movimento que o Alessandro descreveu, onde ela vem na horizontal e na vertical de forma que alinhe os eixos, o ideal seria que a gente utilizasse um robô Holoist. Daria para utilizar um robô convencional? Às vezes sim, às vezes não. Aí depende muito do ângulo, se eu posso dar um ângulo ou não, porque a singularidade ela pode dar uma travada, ela pode desacelerar o robô, perdendo qualidade de pintura, porém pode travar também no meio da pintura. E aí você teria que matar a peça, e isso é muito complicado. Pessoal, é um tema muito interessante. Eu acho que se vocês quiserem se aprofundar, entre em contato com a Iasco, entre em contato com a Staubli. Temos certeza que eles terão como garantir e como ter uma boa solução para a sua necessidade. Continuando aqui o nosso bate-papo,
Essa pergunta vai para o Leonardo, porque eu acho que é o que pode nos responder, porque a maior dificuldade está no integrador e não nos fabricantes de robô. Leonardo, eu queria que você contasse um pouquinho qual que é o risco que um cliente nosso pode ter ao integrar um robô que não é para uma área classificada numa área que é classificada. Então, falando sobre automação, a gente não tem problema algum. A questão mesmo fica na parte da segurança do sistema, podendo correr o risco de pegar fogo ou até explodir o processo e a célula do cliente. Pessoal, então, mais acho que ponto muito importante, né, nessa decisão nossa de determinar uma solução é realmente se atentar a esses pequenos detalhes. Então, acho que o que foi falado aqui para nós é muito válido, onde o robô tem que ser um robô realmente à prova de explosão, e acredito que não só o robô. Pelo que foi falado, nós temos outros dispositivos que possam fazer parte dessa solução, que também devem ser à prova de explosão, como iluminação, como botões, como painéis, entre outras coisas que pertencem a esse ambiente anti-explosão, que nós precisamos, né? Perdão, não anti-explosão, ambiente que pode ocorrer explosão. Então a gente tem que determinar muito bem esses equipamentos. Realmente o preço é diferenciado, então vou dar um exemplo aqui muito simples para vocês de uma iluminação que a gente pode comprar por R$ 90 no Mercado Livre ou em qualquer plataforma que forneça para vocês a iluminação. Agora, a gente comparando a mesma iluminação, uma iluminação com um fabricante que fabrica produtos à prova de explosão, como a Tex e FM, a gente sabe que esse valor dessa luminária, que seria quase a mesma de Lux, vai para mais de R$2.000 por causa desses componentes especiais. Então, atentem-se a esses pequenos detalhes que fazem todo o sentido e que fazem importância ao seu processo, porque se vocês tiverem uma empresa séria que vai avaliar o risco de vocês, ela não vai aprovar nenhum projeto que não esteja andando ou caminhando com as normas necessárias para esse ambiente. Vamos para a nossa próxima pergunta, que é uma coisa importante também sobre processos, sobre como trabalhar parado, andando, mais conhecidos como stop and go ou tracking. Leonardo, comenta para a gente um pouquinho sobre essa finalidade de processo, né, que é o tracking, em pintura em movimento, e stop and go, né, que a gente sabe que a peça ela vai parar ali em frente ao robô, ao aplicador, e vai realizar o processo. Como que você vê aí, e como que a gente que está partindo para esse mercado de automação, como que eu defino se o meu processo ele tem que ser stop and go ou tracking? Então, basicamente, um processo stop and go é um processo onde a peça para em frente ao robô, o robô executa o processo de pintura e depois a peça continua. O tracking, o robô ele vai fazendo a trajetória, acompanhando a peça, sem que a peça pare. O que o cliente tem que tomar em consideração é como que foi dimensionado o transportador que pode ser um transportador terrestre ou um aéreo, por exemplo. Existem transportadores que eles não foram projetados para fazerem stop and go. Então ele não pode ficar dando esses trancos de parada e de arrancada. E, nesses casos, o ideal seria utilizar o tracking. O tracking, o robô acompanha a peça conforme ela vai passando no processo. Isso garante com que a gente não precise ficar parando a linha e a gente tem um aumento de produtividade por ter essa linha contínua. Então quer dizer que se eu necessito de uma alta produtividade, é muito, acredito, direcionado a eu fazer ou realizar uma pintura em tracking. Sim, o ideal seria você usar o tracking, só que o tracking tem um outro porém, que ele ajuda muito a otimização do consumo de tinta, que é o maior ganho, eu acho, que as empresas têm hoje, quando você trabalha com um sistema automatizado. Obrigado, Leonardo. Alessandro e Vini, o Vini que está agora com o microfone vai falar um pouquinho também sobre Stop and Go e posteriormente o Alessandro também colaborar com vocês. Bom, todos os fabricantes de robôs têm suas tecnologias para o sistema de tracking.
agregando a um pouco o que o Leonardo falou do tracking, peças grandes, onde você tem o stop and go, pode ser que na hora que faça a parada, a peça se movimente, você tem que esperar um pouco ela parar, se estabilizar, para depois fazer o processo. Com o tracking, o robô lê a posição dela no espaço e que permite que é como se a peça estivesse parada para o robô, mas o robô está acompanhando a esteira. Então você tem um aumento de produtividade. Acho que o Alessandro pode complementar um pouquinho também. Eu acho que sobrou pouco, né? Só para adicionar. Mas concordando aí com o que foi dito, né? Às vezes é comum a dúvida, né? Como que eu faço uma trajetória quando o robô está em tracking? Lembrando que numa operação de tracking, o que eu faço é sincronizar, eu coloco um encoder ali no meu transportador, eu sincronizo o movimento do robô com esse encoder. Então, basicamente, na hora que eu vou ensinar essa trajetória, que seria a minha trajetória de pintura, eu elevo a peça até a frente do robô, numa área que eu considero área de trabalho. Dentro dessa área de trabalho, eu faço a trajetória com todo o sistema parado, conforme o Vinícius complementou. Tá? E quando eu rodo a aplicação, ele vai fazer isso em tracking, em movimento. É esse fator que vai favorecer a singularidade que o Leonardo comentou. Porque quando eu fiz a trajetória com o robô parado, mas na aplicação real a peça está em movimento, então o momento ou o lugar que o robô vai passar não é exatamente aquele em que eu ensinei com a peça parada. Ele vai ser exatamente aquela posição relativa à peça em movimento, porque no tracking, para o robô, a peça está parada. Tá? Ele está fazendo um movimento relativo como se a peça estivesse parada, mas a posição espacial pode ser diferente. E é isso que pode facilitar o surgimento ou o aparecimento de uma singularidade num ponto que não foi previsto na aplicação original. Obviamente, né, se torna até muito mais fácil a utilização do Hollow em aplicações de tracking por esse fator. Tá? Acho que é isso que eu consigo adicionar. Perfeito, pessoal. Finalizando hoje o nosso Nova Tech Talk. Essa pergunta eu acho que é muito interessante para que você possa ter certeza na sua substituição ou na sua assertividade nessa questão de uma migração para um sistema manual ou um automático. Então, eu gostaria de perguntar, Leonardo, para você, qual que é o benefício que o nosso cliente ele vai ter de substituir o seu processo hoje, que é manual, para um sistema robotizado. Lembrando também que em aplicações a pó, isso é um grande paradigma, nós temos a questão de reciprocadores. E nós sabemos que a crescente agora para esse mercado é a gente substituir reciprocadores por robôs de 6 eixos, eliminando, né, aquele operador no final de linha para fazer retoque. Então, fala um pouquinho para a gente desses benefícios que hoje a pintura automatizada com robôs traz para o benefício para o nosso cliente. Bom, primeiramente, a padronização da pintura. Então você garante que todas as suas peças da sua produção têm a mesma camada, o mesmo tom, todas seguem o mesmo padrão de qualidade. Segundo, a gente tem a otimização do consumo do insumo, seja pó ou líquida. Esse consumo acho que é o maior ganho que existe nessa troca de manual para automático. Terceiro, a gente tem um ganho de produtividade muito grande. Uma série de fatores assim você coloca no bolo aí. A gente tem os insumos, mais a produção 24 horas, e se você somar todas as variáveis do seu processo, você vai ver que a produtividade também é muito grande. Em relação ao reciprocador e o robô de 6 eixos, o que a gente tem de ganho seria a flexibilidade com que a gente pode trabalhar. Então, o reciprocador, basicamente, ele faz movimentos horizontais e verticais. O robô de 6 eixos, a gente consegue atingir certos pontos que um reciprocador não consegue. Uma pintura localizada, vamos dizer Uma assim. pintura localizada. Então, a gente não precisa, às vezes, jogar mais pó para atingir uma certa região. A gente pode levar o robô até aquele ponto e o robô ele vai executar a pintura de acordo com a geometria da peça. E essa flexibilidade se torna com que um robô de 6 eixos seja melhor em relação a um reciprocador. Perfeito. Vinícius, acompanhando o que o Leonardo acabou de comentar,
A gente enfrenta hoje um desafio muito grande com relação à pintura a pó, onde quando os nossos clientes pensam em pintura a pó, eles às vezes se assustam porque é um investimento muito alto devido à questão até de reciprocadores. Então a gente tem situações que clientes possuem 4 reciprocadores com 16 pistolas, e isso é possível, a gente sabe, e temos cases reais aqui, que isso é substituído apenas por um robô de 6 eixos com 2 pistolas. Como que hoje a Yaskawa, ela visualiza aí esse mercado de pintura a pó? Bom, o que a gente pode observar é que o custo do reciprocador, por ser mais barato, você precisa ter uma grande quantidade de equipamentos de pintura, pistolas, entre outros periféricos. No robô, você pode reduzir isso para um robô com 2 pistolas ou 1 pistola, e esse custo se equipara, às vezes fica até mais em conta. Então, é fácil fazer essa justificativa. Perfeito. Alessandro, continuando o gancho aí do nosso tema, o que você poderia passar para o nosso público de saber como fazer essa substituição do manual para o automático? Vamos lá, né? Acho que tanto o Leonardo quanto o Vinícius já disseram bastante coisa, né? O que a gente tem que sempre levar em consideração é que o robô vai garantir uma padronização, mas que todo sistema tem que ser padronizado. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se você tem variação, por exemplo, da densidade do insumo, densidade da tinta, isso pode ter um reflexo gravíssimo na qualidade da sua pintura, porque parâmetros como a atomização, que nada mais é que a dispersão da tinta no ar, ele vai mudar de acordo com a viscosidade do seu insumo. Então, primeiro, usar um robô não é simplesmente colocar o robô numa aplicação. Você tem que atentar a tudo aquilo que faz parte do processo. Qualidade de ar, qualidade de insumo, qualidade do equipamento de pintura, porque o robô movimenta, mas quem pinta é o ferramental, é a pistola, é a turbina, né? Quais vantagens, por exemplo, quando eu troco um reciprocador por um robô de 6 eixos? Por que 6 eixos, né? Em um robô de 6 eixos, os 3 primeiros eixos posicionam o robô no espaço, X, Y, Z, que é basicamente, ou mais ou menos, o que os reciprocadores fazem. Às vezes, o reciprocador só tem 2 eixos, X, Y, né? Então é só uma cortina de tinta. Então, para um robô de 6 eixos, os 3 primeiros eixos posicionam. Os 3 eixos posteriores orientam a ferramenta, o que possibilita que eu aponte a pistola para qualquer posição no espaço. E é aí onde está o ganho do robô, é aí onde está a economia das pistolas que o Vinícius citou, porque eu consigo apontar num reciprocador. Se eu tenho um reciprocador de 2 eixos, eu vou direcionar a pistola para um ponto fixo e vou passar o produto naquela cortina. Às vezes a tinta atinge, às vezes não, isso requer trabalho. O robô, ele consegue fazer a posição relativa, posicionar a pistola no ângulo e na posição que você deseja e aplicar o insumo exatamente ali. Isso vai favorecer até o consumo desse insumo, porque no robô eu vou aplicar ou jogar ou particulado que eu preciso para aquela área. Num reciprocador, o que eu vou fazer? Aumentar a densidade de pó e rezar, né, literalmente, para a eletricidade conseguir puxar o pó para aquele lugar. Eu não estou atingindo diretamente. Então, quer dizer, vantagens tem inúmeras, tá, quando eu faço essa troca. Até o custo ou o valor desse investimento vai estar tudo muito atrelado ao processo. Obviamente, se o cara vai pintar 3 peças por dia, não vale a pena nem o robô nem o reciprocador. Agora, se a produção dele é elevadíssima, aí sim, quanto maior for a produção, quanto maior for a cadência produtiva, maior vai ser a economia que ele vai obter no uso de uma automação com robô. Isso vale para pintura ou para qualquer outro tipo de aplicação. Bom, pessoal, estamos aqui com esses feras. Obrigado por mais esse tema abordado hoje, que é a parte de robôs de pintura. É um grande prazer a gente poder colaborar um pouco com você na sua escolha. Acho que vocês já têm um pouco de, pelo menos, não vamos dizer uma expertise, mas um conhecimento necessário hoje
para que você possa escolher uma excelente solução para a sua aplicação. Conte conosco, os fabricantes de robôs, uma empresa de automação, e se atentem aos pequenos detalhes, porque os pequenos detalhes é o que vai fazer toda a diferença.